Bem-vindo novamente ao curso Mão na Massa. Antes de começarmos essa aula, eu queria falar um pouco aqui sobre as decisões que nós tomamos até agora no nosso projeto. No nosso projeto, nós temos dois tipos de views, praticamente. Nós temos uma view aqui onde o padrão é a gente ter um filtro, uma tabela e aqui as colunas com edição, com as questões e assim por diante. E o outro é o que nós fizemos aqui para as questões, as alternativas, na verdade, os choices. Porque nessa view, nessa página aqui, nós resolvemos fazer tudo em um bin só. Então nós temos aqui o nosso choice bin, aonde ele faz tudo que nós fazemos em outros bins, divididos em três partes. Bom, por que eu estou fazendo isso aqui, ao invés de fazer um choice bin só, ao invés de fazer os três? Como esse sistema, ele é um sistema que tem como objetivo tentar mostrar para vocês o máximo possível de todos os cursos do Maratona Java, do Spring Boot Essentials, do Maratona JSF, eu resolvi criar esse outro tipo para mostrar para vocês e deixar como exemplo. Se vocês quiserem, tanto o curso como as questões também podem ser feitas do mesmo tipo do Choice. Agora, se você me perguntar qual é o que você prefere, eu particularmente prefiro dividir tudo em bins separados. Lembre-se, pelo menos sigo a regra de um bin por view. Então, no nosso caso aqui do Choice, nós temos apenas uma página XHTML e nós temos um bin. Eu evito ao máximo colocar dois bins em uma mesma página, porque isso, infelizmente, já tive várias dores de cabeça. E outra coisa também que vocês precisam pensar é, imagina que existe uma pessoa a 5 metros de você perguntando, por exemplo, o que cada um desses BIM faz. Então imagina lá o cara perguntou, ô Jiraiya, o que o Course List BIM faz? Ah, ele lista os cursos. Ah, e o Course Register BIM, o que ele faz? Ele registra os cursos. Aí imagina que o cara tá olhando e pergunta lá, ô, e o Choice BIM, o que ele faz? Ah, ele cadastra, registra, lista e deleta. Então você vê se tem bastante responsabilidade e se você não tomar cuidado com essas responsabilidades, você pode fazer essa classe aqui acabando deixando essa classe muito mais complicada do que ela deveria ser. No nosso caso aqui, como é um sistema educativo, mas que tem como propósito ainda seguir os padrões de desenvolvimento do mundo real, nós colocamos aqui porque nós podemos, devido ao tamanho, não é, apesar de não ser uma boa prática você fazer isso, nem sempre você vai ter essa opção. Aqui nós não temos, por exemplo, o peso de um cliente cobrando, nós não temos o peso de um chefe mandando nós fazermos alguma coisa. Então, por exemplo, se você tivesse numa empresa onde o cliente falava, não, eu quero que todas as telas que você fez, tanto para curso como para questões, eu quero que seja do mesmo exemplo que o que você fez para choices. Então, você teria que, infelizmente, refatorar seu código e, de preferência, deixar da mesma forma que esse choice bin. Então são questões que você tem que levar em consideração no momento que você está desenvolvendo. Você tem dois exemplos aqui, você tem separado em três bins e você tem um bin só. Se você quiser mudar os outros bins, vai fundo, muda. Eu aconselho vocês a testarem diversas possibilidades. E é sempre bom vocês pensarem na questão da manutenção. Então, às vezes, nem sempre o cliente vai pedir algumas coisas fáceis, mas independente de ser fácil ou não, você sempre tem que pensar que o código que você faz é como se fosse um filho. Então, se você não tratar esse filho direito, pode ter certeza que esse filho vai crescer rebelde, meu amigo, para você cuidar desse filho depois, não vai ser fácil. Bom, então, com todas essas dicas aí, que esse curso é focado para quem está começando, faltou agora nós resolvermos o problema do Cascade Delete. Ou seja, quando você deleta um curso, se nós voltarmos lá para o curso, se você deleta um curso, ele já está deletando as questões, mas agora quando você deleta um curso, você tem que deletar as questões, os choices, e quando você deleta as questões, você tem que deletar também as alternativas daquela questão. Bom, para a gente fazer isso, então, nós vamos focar apenas no back-end, parte do BIM, da API, e nós vamos fazer algumas mudanças aqui. Primeiro, vamos fechar tudo, close all. A primeira mudança que nós vamos fazer, se nós formos lá no nosso endpoint, choice endpoint, na verdade, curso endpoint. No nosso curso endpoint, nós já temos aqui no nosso delete alguma coisinha. Só que vai ficar muito complicado nós colocarmos mais três aqui. Quer dizer, na verdade, colocar mais um aqui. Depois lá no question colocar mais outra também. Mais outra linha aqui para você ficar deletando. Então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos criar um método
como nós vamos deletar todas as alternativas, nós vamos criar lá no Choice Repository, e isso não vai mudar, a responsabilidade de alterar os dados do Choice é do Choice Repository. Então, se nós formos lá no Persistence Repository, no Choice Repository, nós precisamos de dois. Um para deletar todas as alternativas relacionadas a uma questão e outro para deletar todas as alternativas relacionadas a um curso. Então, vamos lá. Update, na verdade a gente pode copiar do Question Repository. Aqui, update choice C, set c.enable igual a false, where c.question.id igual a 1. Ou igual a 1 não, igual ao primeiro valor dessa posição aqui. Vou até trocar o nome, question. Depois a gente altera o nome do método. And c.professor and c.enable igual a true. Legal, então delete all choices related to question. Legal. E a outra coisa que nós vamos precisar fazer também é para deletar todas as alternativas relacionadas a uma determinada questão. O problema seria muito fácil se nós pudéssemos fazer isso aqui. Delete all choices related to course ID, question ID aqui. Então seria muito fácil se nós pudéssemos fazer isso, mas infelizmente nós não podemos. Você pode até ver aqui que ele não fica roxo, ele fica branco. Significa que esse cara aqui vai dar um problema pra gente na hora de executar. Eu não lembro se no select você pode fazer isso. Se não me engano, no select você pode fazer isso, mas aqui no update você não pode, nessa especificação. Bom, vamos ter que fazer um jump of the cat. Então vamos colocar aqui o update choice C, set c.enable igual a false, where c.question.id, eu quero todas as questões relacionadas a um curso, certo? Então, vamos fazer um subselect aqui, select q.id from question q, where q.course.id igual a esse valor. Então, update choice C, set c.enable igual a false, where c.question.id está, estamos fazendo select aqui, seleciona todas as questões para aquele ID daquele curso, pegando só o ID, and c.professor, and c.enable igual a true. Bom, então temos os nossos dois métodos aqui. Agora, eu acho que a gente tem que tirar a responsabilidade de ficar fazendo essas três chamadas. Aqui no caso, delete para o curso, delete para o question, ainda vai faltar o delete do choices. Vamos jogar essa responsabilidade para uma outra classe. Vamos criar um pacote aqui chamado delete service. E vamos chamar aqui, vamos criar uma classe chamada cascade delete service. Tá, essa cascade delete service vai ter os repositórios, é um service. Vamos criar aqui private final question repository. Choice repository. E course repository. Alt Enter, adiciona os parâmetros no construtor, coloca aqui @autowired e vamos criar dois métodos. Bom, o primeiro método, public void cascade delete course question and choice, passando um course ID. E aqui eu vou chamar course repository.delete course ID, question repository
delete all questions related to course. E aqui, choice repository ponto delete all choices related to course ID. E nós vamos ter um também só para a questão. Lembre-se, quando você deletar a questão, você tem que deletar todos as alternativas relacionadas a ela. Então aqui, deletando a questão, delete, aqui, cascade delete question and choice, question ID, e aqui, delete all choices related to question, passando aqui question ID. Pronto, agora com esse cara nós vamos lá em Course Endpoint, nós vamos adicionar esse serviço aqui, Ctrl D, delete, cascade delete service, adiciona no construtor, Alt Enter, e aqui embaixo no delete nós vamos remover essas duas linhas e delete service ponto cascade delete course question and choice, passando esse curso ID. Agora nós precisamos alterar aqui a documentação, isso é muito importante, delete specific course and all related question and choices. Beleza, agora vamos para o nosso question endpoint, Ctrl E, question endpoint, delete, vamos adicionar o transaction, vai precisar agora de uma transação, e também delete specific question and all related choices. Remove esse cara, adiciona também aqui o cascade delete service, adiciona no construtor, delete service ponto delete question and choice, passando esse ID. Bom, aparentemente isso era tudo que nós devíamos fazer. Vamos testar, stop and run. Temos aqui o nosso course, vamos deletar o Java, delete, yes. Bom, aparentemente deletou tudo, vamos dar uma olhada, vamos abrir o console, select asterisco from course, beleza, deletou, vamos habilitar novamente, só porque daqui a pouco nós vamos utilizar a question, lembrando que o ID da questão do curso que nós deletamos foi 1, realmente, vamos habilitar novamente, e choice, tudo desabilitado, habilitando novamente, e agora vamos deletar uma questão, então por exemplo, questão ID 1, cadê a página? Vamos atualizar aqui. Questions, what is class? Essa daqui é a questão 1. Edit, delete. Vamos atualizar. Realmente, foi tudo para 0. Voltar, deixar tudo ativado. E question também desativado. Bom, então como você pode ver, os nossos endpoints estão bem simples, nós estamos tentando manter sempre o código limpo, um código de fácil manutenção e de fácil entendimento. Então, tem gente que, eu já vi gente reclamar para mim, o nome dos seus métodos é muito grande. Bom, ele é muito grande, mas tenho certeza absoluta que você lendo, você sabe o que esse método faz. Porque o que geralmente as pessoas que estão começando provavelmente fariam e o que eu fazia antes era, eu tô aqui dentro desse delete, que é o delete de question. Aí o cara vai aqui, põe em cascade, na verdade, só coloca o nome do método, delete question.
Beleza, aí o cara coloca o nome do método delete question, mas aí na hora que ele vai lá dentro do Cascade Delete Service, o Cascade Delete, o Delete Question, imagine que esse cara aqui é Delete Question. Na verdade faz duas coisas aqui e você não faz nem ideia de que ele está fazendo essas duas coisas. Então é por isso que eu particularmente gosto de deixar os nomes bem descritivos. Bom, então é isso aí, gente. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês estejam gostando do curso até agora. Até mais.